conduz a nossa salvação. Maravilha, bom, e agora vamos ao Evangelho do dia, a reflexão, a oração e a bênção nesta terça-feira, 2 de junho de 2020. E para nossa alegria, para nossa felicidade, conosco hoje o diácono Josenaldo, ele que está exercendo suas funções lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, na UR1. Por conta da pandemia, em casa, mas exercendo suas funções através dos meios de comunicação. Inclusive, enviando o Evangelho do dia, todos os dias, e também partilhando com os seus o Evangelho realizado toda terça aqui na Rádio Guarani, no programa Salve Maria. Diácono Josenaldo, bom dia mesmo. Bom dia, meu querido irmão Edinaldo, salve Maria. Nossa alegria. Muito bem, é com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez e saudamos esse povo de Deus que hoje se dispõe a privilegiar um momento de reflexão, de oração, de meditação, e, sobretudo, um momento de interiorização pessoal, para escutar, meditar a palavra do Senhor. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a 12, vós, Senhor. Versículo 13 a 17. Então, mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade e o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: De quem é esta figura e inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho ajudem a perdoar os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, o salmo de hoje para nossa meditação diz o seguinte: Senhor, foste para nós um refúgio. Salmo 90, 89. E vamos, na nossa reflexão matutina, lembrarmos que domingo passado estávamos a celebrar a festa de Pentecostes, o nascimento da igreja, a igreja que estava fechada lá no cenáculo de amor. E veio o Espírito Santo de Deus com o sopro da vida, com as línguas de fogo sobre os apóstolos. E eles saíram a pregar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Agora, desde ontem, dia 1º de junho, inauguramos um tempo novo na igreja, na nossa liturgia. É que nós chamamos tempo comum. Assim, é um tempo comum que a palavra já diz, né? É algo que é ordinário, ou seja, está na ordem do dia, no nosso cotidiano, no dia a dia. Claro que a Páscoa é uma festa principal, importantíssima na vida dos cristãos, porque fala da inauguração de um novo tempo em Jesus Cristo. Jesus que, através do seu santo sacrifício de salvação, nos deu vida nova,
nos resgatou com seu amor. Mas, no tempo comum, há uma grande responsabilidade e compromisso de cada um cristão e de cada cristã. O convite que parte do coração do Mestre Jesus para mim, para você e para todos nós. Segui-lo, acompanhá-lo, ir com Jesus a encontrar as pessoas do nosso mundo. Encontrar não significa esbarrar, significa olhar com carinho para esses nossos irmãos e irmãs de caminhada. Principalmente os mais pobres, os mais necessitados, os excluídos da sociedade, aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão caídos à beira do caminho. E até uma redundância da nossa parte está falando isso, né? Aí os meninos até brincam: ô diácono, o senhor fala tanto nisso, parece mais um disco arranhado, para a gente entender, porque parece-nos que a gente está perdendo a nossa capacidade de se humanizar, ser sensível à dor do outro, a ter compaixão, a ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. E Jesus nos convida a caminhar com ele para isso. Aí é difícil a gente colocar isso, mas é porque nós estamos nos encontrando com situações estarrecedoras no nosso dia a dia. A gente vai assistir um telejornal e de repente encontra uma cena dantesca, grotesca, horrenda, que nos salta os olhos de tanto horror de ver 3 policiais em cima de uma criatura humana, pisando-lhe as partes principais e vitais do seu corpo, principalmente o pescoço, onde a pessoa tem para respirar, e a pessoa a gritar que não consegue respirar, e mesmo assim se põe com toda a força e brutalidade que lhe é necessária, ou que não é necessária, e a pessoa chega a sucumbir. O declínio da vida humana nas mãos das pessoas que deveriam proteger e cuidar. Então o que é isso, minha gente? Se nós compararmos, não, isso é uma coisa animalesca, não corramos esse risco de comparar um gesto humano insano e irresponsável com os animais, porque podemos correr o risco de estar ofendendo os pobres animais. Porque a gente parece que está ficando míope, não está enxergando bem a realidade, nem tem feito a leitura da realidade correta. E aqui no Evangelho de hoje, para fazer nosso contraponto, vamos encontrar essas pessoas, os bonzinhos da época, fariseus, saduceus, mestres da lei, e essa turminha, que hoje usa uma expressão, turminha do bem, mas que a gente sabe que pertence à horda, porque são malfazejos, porque não cuidam da vida, porque não preservam a vida como grande patrimônio e preciosidade das mãos de Deus. E esses vão interrogar Jesus, vão interpelar Jesus com um gesto cheio, repleto de armadilhas, de gestos ardilosos, com linguagem dúbia, com linguagem pervertida, querendo derrubar o nosso Mestre Jesus. Colocar Jesus no discreto, para que Jesus não tivesse vez e voz como Filho de Deus, como aquele que encarnou-se do Verbo Divino para morar no meio de nós, como aquele que empresta sua voz para aqueles que não têm vez nem voz. E Jesus, já conhecendo o coração duro, coração petrificado de algumas criaturas humanas que agem impelidos pelo poder, pela arrogância, pela soberba, pela prepotência, e é capaz de interpelar o Santo de Deus. E Jesus já sei o que eu estou vendo no coração de vocês, porque o Mestre Jesus conseguia perpetrar o mais duro dos corações. Ele auscultava os mais íntimos dos gemidos humanos, porque ele encarnou a nossa humanidade para deixar a divindade morar. E ele pede logo, apressa-se para dar a lição, para as pessoas abrirem o coração e entenderem qual é a linguagem do amor.
qual é a pedagogia do amor, qual é a didática usada todos os dias pelo coração de Deus. Estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Me dá uma moeda dessa, e quando pega a moeda, qual é o rosto que está aqui impresso? É de César. E ele logo responde: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É preciso separar, gente, as coisas, que muitas vezes a gente faz tudo para atender as coisas do mundo e esquece as coisas mais importantes, que são as coisas do coração de Deus. Então fica difícil que estejamos nós revestidos do Santo Espírito do Senhor, recebido no dia de Pentecostes, no nascimento da igreja, e através do nosso batismo, quando recebemos a porção extraordinária, especialíssima do Espírito Santo de Deus, e confirmado no dia da nossa crisma. Para estarmos atentos para viver neste mundo, para correr das armadilhas, dos falsos profetas, daqueles que se apresentam entre nós como cordeiros, mas por dentro são lobos devoradores, que às vezes se mostram como um príncipe, mas são príncipes desse mundo, não são príncipes da paz, da verdade, do amor, da compreensão, da acolhida dos mais pobres e necessitados, daqueles prediletos do olhar de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O irmão Edinaldo. Sim. Aqui eu queria falar um pouco sobre a tríplice aliança da nossa igreja. Eu acho que eu já falei aqui, ou através de outros canais, que também estamos, essa trezena de Santo Antônio, trabalhando com a Diocese de Palmares, lá com a comunidade lá da Eudoxia, de Água Preta, um colega nosso do Ministério da Educação, professor Fernando Antônio, colega meu de magistério também, e muitas lutas a nível de Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, de movimentos sociais e movimentos em favor da vida. Nós também estamos gravando mensagens para a trezena de Santo Antônio, para celebrarmos com ele através das redes sociais e as nossas mídias. E lembrar aqui dessa tríplice aliança da nossa Santa Mãe Igreja. A igreja, ela tem 3 ministérios bem definidos. O ministério episcopal, que é o ministério do bispo, sucessor dos apóstolos, né? Aquele que sucede os apóstolos na missão de proclamar, orientar, exortar, governar a Santa Igreja de Deus. O ministério sacerdotal ou presbiteral, dos padres, dos sacerdotes, daqueles que oferecem o santo sacrifício. Não o mesmo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, um sacrifício cruento, mas sim o santo sacrifício da missa, que nós chamamos o sacrifício incruento, sem sangue, mas ele, como sacerdote de Cristo, ungido, escolhido no meio do povo para servir seu povo, que nós chamamos em latim in persona Christi, na pessoa de Cristo, ele oferece o sacrifício perfeito do amor de Deus por ele, por todos nós e por toda a humanidade. E o outro ministério importante na nossa igreja é o ministério diaconal dos nossos diáconos. O diácono, a função e o ministério diaconal está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 7, como nasceu o ministério diaconal na igreja e como é importante. É função dos diáconos ele assistir às mesas dos pobres, cuidar das mesas dos famintos, abençoar as refeições, a mesa com os comensais, né? O almoço com as famílias. Ele é o ministro da palavra por excelência.
e ele é o ministro do altar. Ele é o ministro da palavra porque ele recebeu o seu munus de proclamar, anunciar, exortar e pregar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E até vou lembrar didaticamente que o ministério, de uma forma simples, se tiver uma celebração litúrgica, onde há a presença do Papa, nosso Papa Francisco, Sumo Pontífice, observem na televisão, e lá existe um diácono, quem vai proclamar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o diácono da igreja, porque ele é um ministro da palavra por excelência. Ele proclama e na maioria das vezes ele prega o evangelho. O sacerdote pede ao diácono para pregar, o papa, o bispo, é missão sagrada do sacerdote. E também do diácono, aliás. E o diácono, ele é o ministro da caridade por excelência. Todas as obras assistenciais e de caridade da igreja estão a cargo dos diáconos. Por isso que nós fazemos sempre as campanhas de socorro às mesas dos nossos irmãos. E a gente sempre lembra, a fome não pode esperar. Quem está com fome hoje tem que saciar a sua fome. E o mundo também está com fome de Deus. Vamos chegar com a palavra de Deus e também com o pão para saciar a fome de tantos irmãos e irmãs que estão sofrendo nesse mundo e agora, de modo especial, com o flagelo da pandemia da Covid-19. Eu precisava falar isto, meu irmão, para que o povo de Deus esteja atento das necessidades da igreja e a beleza e a riqueza da nossa igreja católica apostólica romana. Na grandeza desses 3 ministérios a serviço do povo de Deus. Não tem um maior do que o outro. Todos estão no mesmo nível, pelo grau da sua dignidade e da sua importância no serviço à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, eu quero aproveitar, diácono, para colocar aqui nas intenções, recebemos agora a notícia do falecimento ontem da vovó Nina Galvão, da comunidade Cosme Damião, ela que estava com 102 anos de vida. E aí faleceu ontem mesmo já foi sepultada. Fez a sua Páscoa, né, irmão? Com certeza. Vamos rezar por ela também, irmão. Muito bem. Então vamos poder dar a bênção agora, né, meu querido? Com certeza. E lembrar sempre esse serviço maravilhoso. É uma alegria muito grande para mim estar pregando o Evangelho de Nosso Senhor através das ondas da Rádio Guarani, que tem feito um bem tão grande a essa comunidade de São Lourenço, especialmente, e todo o estado de Pernambuco, e onde as ondas dessa rádio possam alcançar, que encontre homens e mulheres sedentos da palavra de Deus e que abra o seu coração para acolhê-la com amor. E esse serviço que vocês fazem de gravar, e depois o irmão Edinaldo junto com o Eduardo, vocês aí da rádio, enviam para mim, porque esse mesmo áudio eu multiplico. Tem muitas pessoas ouvindo esses áudios. Tem gente até que diz, olha, eu não tomo meu café da manhã, nem o meu chazinho da tarde, sem ouvir a palavra de Deus da Rádio Guarani. Então vamos continuar evangelizando e espalhando a boa notícia. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus da paz volte para nós a sua face e nos faça andar sempre por bons caminhos. Amém. Amém. Deus cheio de amor, acompanhe-nos e nunca nos deixe sem um abrigo para repousarmos ou descansarmos das fadigas da caminhada. Amém. Deus nos abençoe e nos acompanhe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvemos o Senhor pelo dom da vida. Graças Louvado a Deus. seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom, então, mais uma vez, nós todos, todas
que fazemos esta grande família. Salve Maria. Agradecemos a Deus, a Nossa Senhora, ao seu Filho Jesus, por nos ter dado a graça de termos também nesta grande família. Salve Maria, um pastor como diácono Josenaldo, que tanto bem tem feito a tanta gente. Que Papai do Céu, Mamãe do Céu e o seu Filho Jesus continue derramando graças, bênção e lhe conceda muita saúde para que ele continue firme, forte, fiel e feliz no seu ministério e também no anúncio do reino de Deus através dos meios de comunicação. E juntos, todas, dizemos assim: Diácono Josenaldo, bom dia mesmo. Bom dia, meu querido irmão. Salve Maria. Nossa alegria.